Até o dia 30 de janeiro, excluindo a China continental, havia quase 103 milhões de infecções confirmadas pelo vírus do PCC, ou Covid-19, em todo o mundo, e mais de 2,2 milhões de mortes. Uma das questões mais preocupantes é que as variantes britânica e sul-africana estão causando estragos por todo o mundo e são mais transmissíveis do que as cepas anteriores. Além disso, a variante sul-africana é capaz de resistir a anticorpos, o que faz com que as vacinas existentes sejam menos eficazes. Até agora, esta variante foi detectada em mais de 30 países. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, até 30 de janeiro havia 26 milhões de casos confirmados e quase 440 mil mortes nos Estados Unidos. A Califórnia foi o estado mais afetado, liderando os números de novos casos diários e mortes nas últimas semanas no país. Uma pesquisa conduzida pela Reuters em maio do ano de 2020 mostrou que as taxas de mortalidade nos Estados Unidos têm uma estreita correlação com a filiação partidária de cada região. Até 20 de maio de 2020, os estados americanos que votaram na democrata Hillary Clinton nas eleições presidenciais de 2016 registraram 39 mortes pelo vírus do PCC, ou Covid-19, a cada 100 mil habitantes, enquanto nos estados que votaram no republicano Donald Trump, somente 13 a cada 100 mil pessoas haviam morrido devido ao vírus. As taxas de mortalidade nas áreas democratas nos Estados Unidos foram 3 vezes maiores do que nas republicanas. Até o momento, a cepa britânica do vírus do PCC foi encontrada em 28 estados dos Estados Unidos. Anteriormente, também foram identificados nos Estados Unidos casos confirmados de infectados pelas cepas sul-africana e brasileira. O Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington apontou em seu último relatório que, no pior dos casos, com uma transmissão generalizada da variante sul-africana, prevê-se que nos Estados Unidos haverá cerca de 654 mil mortes totais até 1º de maio. Comparado ao previsto anteriormente de 569 mil mortes até a data. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, desde 26 de janeiro, começaram a exigir de viajantes internacionais um teste negativo de Covid-19. A nova regra se aplica tanto a estrangeiros quanto a cidadãos americanos. O governo Biden anunciou o plano de adquirir mais de 200 milhões de doses de vacinas, com o objetivo de vacinar 300 milhões de americanos até o final do verão ou o início do outono deste ano. Os dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos também mostram que o governo federal forneceu pelo menos 41 milhões de doses de vacinas, mas quase metade delas não foi utilizada. No Reino Unido, foram diagnosticados 3,8 milhões de casos, com mais de 100 mil falecidos, o que o torna o primeiro país europeu a superar 100 mil mortes devido à pandemia. Hoje, o número de mortes registradas pela Covid no Reino Unido superou 100 mil, e é difícil calcular a dor que esta sombria estatística contém. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que assumia total responsabilidade e expressou seu pesar e suas condolências pelos falecidos. O Reino Unido encontra-se atualmente em seu 3º lockdown nacional e impôs restrições estritas a viagens. Atualmente, no Reino Unido, quase 7 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina e mais de 470 mil pessoas completaram a segunda dose da vacinação. Johnson anunciou que não será possível reabrir as escolas em fevereiro. Se o governo atingir suas metas de vacinação, as aulas voltarão para todas as crianças em 8 de março. A partir de então, também serão suspensas outras restrições econômicas e sociais. A cepa originária do Reino Unido está se espalhando rapidamente na França. O país conta com um total de 3,15 milhões de casos confirmados e 76 mil mortes. O ministro da Saúde francês, Olivier Véran, admitiu que o toque de recolher estabelecido em todo o país no início deste mês falhou em refrear a propagação do vírus. Pediu medidas mais estritas para conter o vírus, além do atual toque de recolher das 6 da tarde às 6 da manhã. A Alemanha tem 2,11 milhões de casos confirmados e 57 mil mortes.
O ministro do Interior do país, Horst Seehofer, declarou em 28 de janeiro que as autoridades alemãs estão estudando a possibilidade de proibir viagens aéreas internacionais de Reino Unido, Portugal, Brasil e África do Sul, embora a proibição de viagens enfrente críticas de outros países da União Europeia. Afetado por seu segundo lockdown nacional, o governo alemão diminuiu sua previsão de crescimento deste ano para 3%, em comparação aos 4,4% esperados no final de outubro. O ministro da Economia, Peter Altmaier, afirmou que a economia não voltará ao nível anterior à pandemia até a segunda metade do próximo ano. Em 29 de janeiro, a vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford foi aprovada para todos os grupos de idade acima de 18 anos pela Agência Europeia de Medicamentos, a agência reguladora do setor na Europa. É a terceira vacina contra a Covid-19 aprovada na Europa, depois das da Pfizer e da Moderna. No mesmo dia, a União Europeia impôs restrições de exportação às vacinas produzidas dentro do bloco, que durarão até o final de março. Todos os fabricantes de vacinas devem cumprir seus compromissos de fornecimento com os países membros da União Europeia antes de obter licenças de exportação. No Japão, houve um total de mais de 380 mil casos confirmados e 5.546 mortes. O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga reiterou em 29 de janeiro que o Japão está determinado a organizar os Jogos Olímpicos de Tóquio neste verão, como planejado. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, também expressou o compromisso do Comitê Olímpico Internacional em organizar os Jogos Olímpicos de Tóquio do ano de 2020 neste verão. Bach afirmou que em breve poderemos divulgar a primeira versão dos chamados protocolos para os Jogos, nos quais serão explicadas as medidas para os diferentes grupos de interesse para protegerem a si e aos demais. O governo colombiano confirmou em 26 de janeiro que o ministro da Defesa, Carlos Holmes Trujillo, morreu devido ao vírus do PCC aos 69 anos. Há apenas 2 meses, o vice-presidente e a primeira-dama da Colômbia testaram positivo para o vírus do PCC. Em toda a Colômbia, confirmaram-se mais de 2 milhões de infectados e o número de mortos superou os 50 mil.